agora oficializando o nosso início. Para quem estava conosco aqui no primeiro bloco, estamos falando hoje sobre a parte final de configurações de redes. No primeiro bloco aqui demos uma passada, uma abordada, uma explanagem sobre protocolos de internet, o bom e velho IP. E nesse segundo bloco vamos falar a princípio de VPN, né? São as redes virtuais, ou seja, redes privadas virtuais, as chamadas VPNs. E a gente vai falar a respeito disso aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Primeiramente, pessoal, antes mesmo de falar sobre VPN, aqui eu disponibilizei, postei aí no canal um vídeo curto, acho que de 5 minutos ou 6 no máximo, comentando, né, dando uma definição aí de VPN, depois assistam, tá ok? E é só para complementar a nossa abordagem aqui. Pergunta do século, né? Estão vendo minha tela? Sim, professor. Tranquilo. Então, vamos lá. Bom, antes de falarmos de VPN, tem um outro ponto aqui, ó, que é a conexão de escada. Eu vou falar rápido sobre isso aqui. Para quem está aí acessando via Android, enfim, depois a gente pode procurar direcionar isso aqui também para o smartphone. A gente reformula isso para falar um pouquinho das propriedades. Mas em relação à rede, né, isso é meio que universal. O que muda é a maneira como você acessa. No smartphone também é tudo muito automático, né? Você não precisa entrar para configurar. Aqui, ó, antes de chegarmos na VPN, nós temos aqui o painel lateral aqui das configurações, nós temos um item que eu posso dizer assim que é clássico, né? Conexão de escada. Estou clicando aqui. E vocês percebam que também, da mesma maneira que a conexão em Ethernet, né, está em branco, não tem absolutamente nada, na minha conexão de escada também não tem. Primeiramente, o que é conexão e o que é discado? A expressão discada, ela é uma referência direta aos telefones, né, do passado, que utilizavam-se de pulso, né, e era necessário fazer uma discagem, né. Para a geração de vocês, uma geração mais recente, mais atual, que já nasce, né, digamos assim, embaladas em tecnologia, onde o cordão umbilical já tinha, digamos assim, um cabo USB junto, né? Vocês são totalmente tecnológicos. A expressão conexão de escada, ela é muito distante. Então, para que a gente possa usar aqui a via visual, eu vou abrir uma tela aqui com vocês, né? Aonde eu possa exemplificar e pelo menos mostrar, né? Telefonia de escada. Imagens, vamos lá. Deixa eu ver se eu pego um telefone aqui de escada. Aqui, ó, olha isso, que beleza. Estão vendo minha tela aí, gente? Sim. Estão vendo? Só para que eu possa continuar? Sim. Beleza, então vamos lá. Aqui eu tenho uma imagem, algumas imagens que mostram telefones que usavam esse tipo de ligação, ou seja, a ligação discada, né? O disco era esse dispositivo aqui, ó, onde eu tinha que colocar o dedo no orifício aqui onde estava o número e girar até este suporte aqui embaixo. Era a chamada discagem. Você tinha o disco e tinha que discar um número. Esses telefones, eles eram analógicos, eles não eram digitais, não usavam linhas digitais, e eram a chamada ligação por pulso, e não tom, né? Nesta época, isso aí, vamos lá, anos 80, anos 70, internet no Brasil, ela começa a chegar ao domínio público, digamos assim, entre 1994 e 1995. 91, 92 já começava a surgir alguma coisa. Nós já tínhamos nas chamadas, né, nas áreas onde tecnologia já era alguma coisa um pouquinho mais aplicada, nós já tínhamos algumas conexões, as chamadas
BBS, né? O que era uma BBS no passado? Depois a gente pode até comentar sobre isso também. Vamos supor, você tinha um acervo, digamos assim, né? Alguma informação, algum conteúdo que você quisesse compartilhar com outras pessoas, você criava uma BBS. Era digamos assim, foi precursor ao site, né? Você criava um endereço onde as pessoas, através de uma conexão por teleprocessamento, discava para um número e conseguia acessar os arquivos que você estaria disponibilizando. Eram chamadas BBS, elas são anteriores à internet. A internet vem e amplifica isso, né? Ela cria ali através de uma indexação, que é a World Wide Web, né, que foi criada por uma pessoa, né, um pouquinho diferente de outros autores, de outros inventores da história tecnológica, né? Chama-se Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee ainda está vivo, né? Ele é professor, né, do curso de ciências de computação do MIT, e foi ele que, no final dos anos 80, cria algo nesse formato que nós estamos usando hoje, a chamada World Wide Web, porque a internet já existia, porém era de uso, a chamada ARPANET, né? Era de uso acadêmico, de usos militares, e quando isso começa a se difundir, digamos assim, para a sociedade, através também da popularização da microinformática, esse sujeito, extremamente, digamos assim, com a mente extremamente aberta, né? Não pensando em retorno financeiro, ele cria esse formato que nós temos hoje, a chamada WWW, né? O World Wide Web, que já completa 31 anos de existência. Ele cria isso e disponibiliza gratuitamente para a humanidade. Ele não é milionário, ele não tem, digamos assim, não possui fortunas avaliadas pela Forbes, não é conhecido mundialmente pelos seus, digamos assim, pelos seus produtos e marcas, né? Como, por exemplo, Apple, como Microsoft. Muitas vezes é pouco lembrado, mas é uma das personalidades que, se a gente parar para pensar no que era o que era o mundo antes da internet e o que é o mundo hoje, né? Pós e durante a internet, Tim Berners-Lee foi e continua sendo determinante para o que nós temos hoje. Porém, não acumula fortuna sobre isso, porque ele simplesmente disponibilizou gratuitamente. O olhar que ele tinha sobre tecnologia naquele momento continua mantido até hoje, né? Onde ele encontra na tecnologia uma forma de servir a humanidade e não apenas de se servir comercialmente sobre isso, que é um ponto de vista, enfim, é claro, é uma opção dele, né? A gente respeita e agradece, né? Porque imagina se tivéssemos que pagar, né, para acessar ao World Wide Web. Talvez a popularidade da internet fosse outra, talvez todo o avanço tecnológico que nós vivemos hoje fosse outro, e quem sabe, talvez também, este momento aqui seria diferente. O acesso a uma aula remota, o chamado home office, os trabalhos, todas as possibilidades que nós temos hoje, talvez poderiam ser de outra forma se este criador aqui, esse cientista da computação, Tim Berners-Lee, britânico, né, professor do MIT, tivesse criado esta ideia da World Wide Web, patenteado e vendido, né, ou cobrando, digamos assim, licença de uso até hoje. Nunca fez isso. Então, ela está aí. Então, nessa época aí, ó, entre 91 e 94, 95, a internet começa a ganhar força no Brasil. E para você poder acessar a internet, primeiramente, não era uma época que existia a chamada banda larga, a fibra ótica ainda era algo muito distante, né? Era inimaginável nesta época falar em fibra ótica, primeiro que era muito caro, e, enfim, se na minha época de faculdade, agora eu falo para vocês em primeira pessoa, né? Se alguém na minha sala de aula da faculdade dissesse que 30 anos depois nós teríamos fibra ótica nas residências em casa, certamente ririam desta pessoa. Primeiro pelo valor que era, né? O custo que era, digamos assim, fibra ótica, uma tecnologia na época usada pela NASA, não tinha propósito de usar isso em casa. As grandes empresas usavam isso, e na época nós tínhamos que ter a autorização da Anatel, que cobrava uma taxa relativamente alta por um pequeno trajeto de uso de fibra ótica, era muito caro. Então, não se imaginava que um dia teríamos em casa roteadores fornecendo internet banda larga
com fibra ótica. Olha isso, né? E a chamada conexão de escada, ela surge, né, da possibilidade de usar esse dispositivo aqui para o acesso à internet, que era a chamada conexão de escada, que para você poder usar a internet, você precisava de uma linha telefônica neste aparelho, que utilizava uma ligação, digamos assim, analógica, com pulsos, né? Você tinha ali uma conexão baixíssima, extremamente lenta. Você pagava pelo valor de uma ligação local. E, obviamente, né, enquanto você estivesse acessando a internet, o seu telefone ficaria ocupado, ninguém conseguiria falar com você. Então, era comum, nesta época aí, nos anos 90, né, nós utilizarmos a internet sempre no horário noturno, de madrugada, né, onde o valor da ligação era mais barata, e, obviamente, caso alguém precisasse falar com você, neste horário, enfim, geralmente de madrugada, tarde da noite, ninguém costuma ficar fazendo ligações para a tua casa, né? Então, eram outras épocas, e aí surge o termo, né, ligação de escada. Tudo bem? E usava o quê? Linha telefônica. Precisava ter o telefone dentro da tua casa, uma linha telefônica disponível, e através desta linha telefônica se fazia o acesso à internet extremamente lento, né? Era uma outra época da história. Vale lembrar, né, que para poder fazer esse uso, o computador, além da placa de rede, ele tinha que ter esta plaquinha aqui, ó, a chamada placa de fax modem. Algo hoje que você talvez encontre apenas em museus de tecnologia, né? Você não usa mais isso, né? O que é uma placa de fax modem? É esta plaquinha aqui que eu estou passando o mouse sobre ela, né? Que ela tem uma conexão já aqui, ó, PCI, né? Você conecta aí sua placa-mãe, e aqui tem duas portas de conexão. Uma porta RJ45, que é a conexão do cabo de rede, e uma porta RJ11, que é a conexão de cabo de telefone, que parecem iguais, mas não são. Uma é bem menor do que a outra, tá? Parece igual aqui na imagem, mas não é. O cabo telefônico, ele tem uma conexão menor e é incompatível. São vias de comunicação diferentes. Então, para fazer acesso à internet nesta época, com telefone, o computador tinha que ser equipado com esta tecnologia, chamada placa de fax modem. Modem, que era o aparelho, né, usado para transformar, ou seja, uma conexão analógica em digital. E aí eu vou tentar me fazer entender. O telefone, este aparelho aqui, possuía uma linha telefônica. A linha telefônica, da mesma maneira que a internet hoje por banda larga, ela é transmitida via cabo para as residências, né? Ela passava por postes, né? Hoje, a conexão de banda larga por banda larga é uma conexão digital, ou seja, por ali já passam dígitos binários. A conexão de um telefone era analógica, ou seja, como é que eu faço uma comunicação por uma linha analógica ser entendida e compreendida por um computador que só entende dígitos binários? Temos aí uma incompatibilidade de sinais. É como se eu estivesse tentando sintonizar numa frequência AM uma rádio FM. É como se eu tentasse, por exemplo, conectar uma frequência Wi-Fi 2.5 num dispositivo de 5 GHz. Eles não falam a mesma língua. E como é que isso se resolvia, gente? Se o telefone é analógico, a linha telefônica é analógica e o computador é digital, eu precisava de um intérprete, de um tradutor. Esse intérprete, entre aspas, estou aqui falando metaforicamente, este intérprete chamava-se modem. Modem, que hoje nós conhecemos o modem ADSL, que é o modem que faz o acesso, que disponibiliza o sinal de internet para vocês. Mas o termo modem, vamos lá, deixa eu colocar aqui também uma imagem de um modem. Ó, isso aqui são os modems atuais, né? Aqui, na verdade, isso aqui é um roteador, tá? Desculpa, isso aqui não é modem, é um roteador. Deixa eu pegar, ver se eu acho aqui um modem do passado aqui. Ó, isso aqui é um modem.
né? Isso aqui já é um modem mais moderno, mas é um modem, tá? O que nós temos hoje, nos dias atuais, é a junção desses dois aparelhos, tá? O modem e o roteador junto, que é o que nós temos nas nossas residências hoje. Hoje, por exemplo, quando o instalador da NET, da Vivo ou de alguma operadora vai à tua casa, ele não coloca dois aparelhos. Ele não coloca o modem e o roteador. Ele coloca um único aparelho que faz essas duas coisas. O modem, ele simplesmente permite que uma linha analógica seja compreendida por um dispositivo digital e vice-versa. Esse é o papel do modem. O roteador, ele distribui o sinal, ele roteia o sinal. Então, o que faz o modem? O modem, o nome modem, na verdade, ele é um acrônimo, tá ok? Modem é modulador e demodulador, daí o acrônimo modem. Ele modula um sinal analógico em digital e depois demodula o sinal digital em analógico. Voltando aqui, ó, a nossa imagem. Entre o computador e o telefone, eu precisava deste aparelhinho, o modem, tudo bem, que ia fazer com que o seu computador, que entende sinal digital, pudesse receber o sinal analógico e entendesse. Como? Simplesmente modulando. Então, a linha analógica entrava no modem e saía para o computador digital. Quando o computador precisava enviar algum dado pela linha telefônica, o processo se invertia. O sinal saía digital, passava pelo demodulador, era reconvertido em sinal analógico, e aí ele era enviado pela linha telefônica, que era analógica. Detalhe, isso hoje ainda cai em concurso público, tá, gente? Porque isso continua existindo, hein? O modem continua existindo. E muita gente, assim, utiliza o modem e não sabe o que é o modem. Repetindo, modem é um acrônimo de modulador e demodulador. O que é modular? É pegar um sinal analógico e converter em digital para que o computador entenda, porque o computador só trabalha com dados digitais. Quando este computador precisa enviar o dado de volta, esse dado passa, esse sinal passa pelo modem, que na verdade agora faz o processo contrário, ele vai demodular, ele vai pegar o sinal digital, reconvertê-lo em analógico, passar para a linha telefônica e trafegar. Isso no passado, tá ok? Hoje, nós já temos a possibilidade de fazer isso de uma forma mais rápida, né? A banda larga, ela tem um sinal que permite que a coisa funcione mais rapidamente, e você, se for tudo digital, você não precisa mais essa modulação e demodulação. Só precisa quando você precisa, de fato, converter de analógico para digital e vice-versa. E aí surge, voltando aqui para as configurações, a conexão de escada. Se você tentar fazer uma conexão de escada hoje, se você tiver um telefone na sua casa, você consegue, tá ok? Mas não convém, né? Ela é muito mais lenta, demora muito. E tá aqui, né, gente? Outra coisa também que é importante a gente citar, né? Isso aqui era o telefone antigo, é o telefone de pulso, né? Os telefones atuais, eles são mais modernos, eles usam tons, né? Ele não usa pulso, é tom. É um pouquinho... Ó, isso aqui é um modem antigo, ó. Olha os modems antigos aqui. Ó, as primeiras internets utilizavam esse tipo de aparelho aqui, gente. Ó. Aqui nós temos um telefone atual, né? Tranquilo. Ó, outro exemplo aqui, ó, de modem, de internet de escada. Velocidade de 56 kB, né? Kbytes por segundo, kbps, bem baixinho, bem lento. Porém, vamos lembrar também a proporção disso aqui, né, gente? Razão e proporção. Quando nós falamos que era uma conexão muito lenta, vale lembrar também que o volume de dados era outro, tá? Hoje, você, por exemplo, baixa uma música em talvez 3, 4 segundos, uma música, numa conexão de 100 megas, uma música em MP3 de 5 minutos, você baixa em 4, 5 segundos, numa conexão rápida de 100 megabytes aí, por exemplo. Mas vale lembrar que 5 megas há 40 anos atrás era muita coisa, não se trafegava tanto, era considerado muito volume de dados. Isso, né, ao estilo Roberto Carlos, né, o tempo que faz quase tudo parecer nada, né?
O que era muito, 5, 10, 15 megas, hoje para a gente não é nada. É uma música, é um arquivo. Você trafega, às vezes você baixa um filme, às vezes de 1 giga, em 40, 30 minutos, dependendo da tua conexão, muito mais rápido. Se for uma conexão aí de 200, 300 megas, né, 5 GHz, você baixa 100 megas em menos de 10 minutos. Uma coisa assim assustadora. Você baixa 1 giga em questão de 15, 20 minutos, depende da conexão. Então, essa relatividade do tempo e da proporção de tamanho vale. Hoje, 5 megas não é nada, mas lá atrás era muito. Vale lembrar que um disquete, que era uma unidade de armazenamento, cabia praticamente 1/10 do que cabe hoje num pendrive. E muitas vezes a gente acha que o pendrive não serve para muita coisa, porque hoje a gente já nem usa muito pendrive, né? Você coloca tudo em nuvem. Então, é o tempo e a cronologia tecnológica, o avanço que vai transformando tudo muito rapidamente, e às vezes a gente vai perdendo até a referência disso, né? Para quem continuar na área e continuar, né, trabalhando e atuando nela, talvez daqui a 20 anos diga o mesmo que eu estou dizendo para vocês. E simplesmente olhando para os números que nós temos hoje e daqui a 20 anos achando que não é absolutamente nada. Porque o que nós temos hoje dá a impressão de que é muito, e é. Mas passados daqui a 20 anos também não será mais. Voltemos à teoria da relatividade, né? Então, mostrando aqui o que é a configuração de escada, explicando para vocês, né? E aqui eu estou com ela em branco, voltando para a minha tela das configurações do Windows. Por quê? Porque ninguém mais usa a conexão de escada. E para não ficar o mal entendido fonético, né? Semestre passado, enquanto falava sobre esta aula aqui, para quem estava me ouvindo, né, e talvez não estivesse me vendo, gerou uma má interpretação fonética, porque ouviram eu falar conexão de escada e entenderam que precisaria acessar a internet colocando uma escada para subir. Eu falei, não, gente, não é. É discagem, de discagem telefônica. Ninguém está usando uma escada, ninguém precisa subir escadas, né? Subir em uma escada para acessar a internet. Por favor, não vamos multiplicar novamente esta dúvida de escada devido ao dispositivo de discagem do telefone. Ponto. Isso aqui é só para contar onde isso foi usado, tá? Viremos a página, clique em Next e vamos em VPN. Virtual Private Network, ou rede privada virtual. Para quem viu o vídeo que eu postei no canal, tudo bem, depois, para quem não viu, veja depois, e eu vou falar a mesma coisa. Primeiramente, o que é uma rede virtual privada? Tudo que é virtual é porque não é físico, é lógico. Ou seja, é uma ligação que você cria com dispositivos através do dispositivo lógico e não físico. E por que é privado? Porque ele simplesmente usa de um método de proteção, é criptografado. E o que é criptografado? Criptografia, digamos assim, é uma técnica que consiste em codificar uma mensagem, né? Isso é algo da tecnologia? Não, pessoal, não. Codificar mensagens sempre foi uma forma de comunicação do homem. O homem, em toda a sua história, codificou mensagens. Ter hoje uma criptografia, o termo criptografia, que vem de cryptos graphem, né? Escrita de códigos, né? É uma maneira que você tem de proteger o conteúdo de uma mensagem. Qualquer pessoa pode acessar uma mensagem criptografada e não ter absolutamente nada o que fazer com ela, porque não vai saber o que está escrito. Se a gente voltar no tempo e no espaço, 800 anos antes de Cristo, já haviam registros dos hebreus que cifravam, né, codificavam mensagens entre si para evitar que outros povos tivessem o mesmo conhecimento que eles. Então, códigos, né, para evitar que as pessoas consigam entender o que você está escrevendo, o que você está registrando, sempre existiu. Repito, 800 anos antes de Cristo, os hebreus já usavam isso. E hoje a tecnologia faz-se valer do mesmo artifício. Criar uma rede virtual privada, ou seja, criptografada,
torna possível muita coisa hoje. E aí, neste momento que corresponde aí a praticamente 1 ano e alguns meses, né, de pandemia, as VPNs vêm garantindo muitos serviços, tá ok? Esta proteção entre duas extremidades, vamos lá. Quando você está trabalhando em home office hoje, quando eu digo você, nós, né? Mas aqui, eu, numa aula entre Centro Paula Souza, vocês na casa de vocês e eu aqui na minha, eu não estou usando uma rede virtual privada. Não há necessidade de uma criptografia que proteja os nossos dados, porque não está trafegando nada aqui de extremo sigilo, né? Mas supondo que eu seja, por exemplo, vamos lá, eu trabalho numa empresa, trabalho no departamento em um departamento estratégico da empresa, que mexa, por exemplo, com dados sigilosos, e veio a pandemia, lockdown, medidas restritivas, cada um recebeu um notebook, vai para a tua casa e vai trabalhar de casa. Como é que funciona esse mecanismo? Você trabalha de casa, acessando dados de alto sigilo, digamos assim, altamente estratégicos, que não podem ser vazados. Vale lembrar que as telecomunicações hoje, elas estão o tempo todo sendo monitoradas por pessoas que trabalham a favor dela e aqueles que estão sempre à espreita de uma oportunidade para fazer algo. É como se nós estivéssemos num ecossistema digital. Quando você assiste um documentário do Discovery, Animal Planet, por exemplo, e você vê toda a cadeia alimentar, né, você percebe que os animais convivem e concorrem. Existe ali um ecossistema que se retroalimenta. Muitas vezes existe a presa e existe o predador. E isso também é relativo, né? O predador de uma presa pode ser presa para outro predador. Então aqui é a mesma coisa, você está trabalhando e se você não tiver o mínimo de proteção, virá um predador digital e roubará os seus dados, porque isso confere a ele vantagem. Se você é executivo do mercado financeiro e você trabalha com dados que são sigilosos, esses dados vazarem, você pode falir a tua empresa. Se uma concorrente conseguir acesso às tuas informações e tomar uma iniciativa antes de você, ela vence uma concorrência. Então, hoje, estar falando sobre privacidade de dados e segurança é uma questão de sobrevivência comercial. Então, existe muita gente buscando formas de atravessar uma conexão de pessoas que trabalham com informações estratégicas, gerentes de bancos, executivos do mercado financeiro. Esses caras são bombardeados o tempo todo. Então, eles precisam de um ambiente extremamente seguro para poder se conectar a qualquer coisa. E isso não é paranoia, isso aqui é a realidade. Né? Quando nós não sabemos, tudo bem, podemos até adormecer na ignorância. Ignorância não é uma ofensa, tá? Ignorar é não saber. Agora, fazer questão de não saber, ou seja, saber que aquilo existe e não dar importância, aí é imprudência. Ponto. Então, as VPNs, elas são usadas muito, muito mais hoje, principalmente nesse momento de pandemia, quando eu tenho que acessar o meu trabalho remotamente. Eu crio uma rede virtual privada que vai bloquear o acesso a essa comunicação entre eu e a outra parte. Tudo bem? Esta comunicação privada direta entre eu e a minha empresa, por ali trafegam dados que somente nós, né, teremos acesso, e caso alguém intercepte isso, não vai conseguir fazer muita coisa, né? Por quê? Porque está criptografado, criptografia codifica. Quem não tem o código de decodificação, pega esta mensagem e não consegue entender. Dá para decodificar, professor, mas eu vi num filme que o cara conseguia decodificar uma mensagem criptografada. Isso existe? Olha, até existe, mas não é tão simples assim, tá? Uma chave de criptografia hoje de 128 bits, se você for tentar adivinhar ela, né, ou criar um algoritmo para tentar quebrar essa senha através do chamado método de força bruta, que é tentativa e erro, através de um algoritmo, ele talvez precise aí de uns 1.200 anos para conseguir testar todas as possibilidades. Uma senha de 128 bits. Se for uma de 256, esquece.
estima-se que o universo tenha 1,5 bilhão de anos de existência. Você precisaria, talvez, com um computador, com um supercomputador, de 1 bilhão de anos para testar todas as possibilidades. Então, é inviável. Agora, entretanto, todavia, quando você tem parte das informações que lhe conferem diminuir o leque de possibilidades, muitas vezes 1 milhão de anos pode se transformar aí em um mês. Tudo depende se você conseguir parte dessa informação. E é o que às vezes acontece, né? Quando algo desse tipo ocorre, é porque alguém vazou uma informação, né? Não se sabe de propósito se foi por acaso, e através de uma parte deste dado, eu consigo acesso ao todo, e aí eu consigo quebrar, né? Nós temos hoje, enfim, mecanismos que podem fazer isso, mas precisa de um favorecimento. Se for partir do ponto zero, uma senha de 256 bits, 1 bilhão de anos de tentativa de processamento contínuo num supercomputador. Não rola, não vai acontecer. Quando acontece, alguém vazou alguma informação. Então, aqui no meu caso, eu estou com a minha VPN ativada, mas não estou usando nenhuma nesse momento. Tudo bem? Por que está ativada aqui? Porque eu tenho, dentro da minha ferramenta de segurança, eu estou usando aqui o Norton Security, ele me fornece uma VPN. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma compra no Mercado Livre e acessar através de uma VPN, eu posso. Mas não tem necessidade, porque o próprio Mercado Livre tem os seus mecanismos de segurança. Mas eu posso. Deixa eu passar o carro do... Tem, tô passando um carro aqui com o fone ligado, fica difícil. Então, a VPN serve para quem? Serve para quem trabalha com dados e que usa isso e precisa garantir a privacidade disso. Ok? Ela codifica a tua mensagem e você envia de um lado para chegar do outro, né? Aqui no nosso trabalho, nesse momento, não trabalhamos com dados sigilosos, não há necessidade de uma VPN. Mas, para mim, aqui está ativo, como eu mencionei, porque a minha ferramenta de segurança, o Norton, né, Security Total, ele tem a VPN e eu deixo ativado. Se eu precisar usar, perfeito. Um lugar que você pode usar aí, por exemplo, uma VPN, né? Se você quiser ser do contra, você pode fazer um teste, você pode ligar uma VPN, caso você tenha alguma, né? Se a tua ferramenta de internet, a ferramenta de segurança, se você tiver alguma paga, vai lhe fornecer. Para quem nunca utilizou VPN, talvez em algum momento profissionalmente possa vir a precisar, porque as preocupações, ou melhor, a preocupação com a segurança e a privacidade, ela é cada vez mais latente, né? Não é coisa de filme de ficção, é algo real, né? Isso a gente tem que usar o tempo todo. Evitem, né? Primeiramente, coisa muito importante aqui para falar para vocês. Na internet afora, vocês conseguem localizar muitos, mas muitos programas que oferecem VPN gratuito. E aí, gente, vou falar uma coisa para vocês. Não dá, não existe isso, né? VPN gratuita não é confiável, desculpem. Não acreditem nisso. Isso aqui é pago. Uma ferramenta de segurança, ela desenvolve mecanismos de proteção e, dependendo do pacote que você se associa, que você adquire, ela fornece para você esse serviço para que você possa utilizar e ela garante, tá ok? Essa criptografia é como se você estivesse acessando um outro local através de um túnel, né? O que nós chamamos também de tunelamento. Dentro de uma VPN, é como se fosse criado virtualmente um túnel, onde os dados trafegam por ele, e as pessoas que estão tentando acessar aquilo externamente, digamos assim, os atacantes virtuais, os hackers, ou digamos assim, os fraudadores, né, aqueles que praticam fraudes virtuais, ficam tentando acessar e não conseguem, né? E quando consegue, né, o chamado ataque Man in the Middle, que é o homem do meio, aquele que consegue quebrar esse túnel virtual e acessar esta informação, ele simplesmente tem acesso a esse conteúdo e fica absolutamente perdido, porque ela está cifrada, codificada, e ele não tem as chaves para decodificar, tá? Mas nada é perfeito. Estou falando aqui, ó, vamos lá. Quando a gente sobe a serra aqui, né? Olha a analogia infame que eu vou fazer, mas ajuda. Estamos subindo a serra aqui pela Imigrantes.
Por várias vezes nós atravessamos túneis, né? Você entra por uma parte, a entrada do túnel, e sai na outra extremidade. Ninguém entra por cima do túnel. Não tem como, ninguém consegue quebrar um túnel e passar no meio dele. Você tem que entrar pela entrada e, obviamente, sair pelo outro lado. Isso, quando você está num veículo subindo a serra e passa pelos túneis. A VPN é algo mais ou menos assim. É como se fosse um túnel, só que é virtual, e você tem uma entrada de dados e a saída do outro lado no outro dispositivo. Aonde está o grande problema hoje da questão da segurança? O túnel é seguro. Agora, se a tua extremidade, que é o teu computador, e a extremidade do outro lado também, que é o outro computador que vai receber o dado, estiver com alguma vulnerabilidade, o atacante não conseguiu entrar no túnel, correto? Porque o túnel está bloqueado, mas ele simplesmente entrou no seu dispositivo. E aí, ele consegue acesso a esta informação antes dela ter entrado no túnel. Fez sentido o que eu falei para vocês? Então, não existe mecanismo perfeito. Sempre há uma possibilidade de dar errado. Não adianta nada você ter uma VPN perfeita e dentro do teu equipamento você deixar várias brechas e várias vulnerabilidades, que é o que eu digo, né? Eu estou parando de fazer isso porque o tempo não me permite mais, mas no começo da pandemia, e eu tenho uma certa dificuldade de dizer não, eu cheguei a ter aqui na minha casa, mais ou menos, acho que eu estava com uns 10 equipamentos para arrumar. Todo mundo precisando do computador, início da pandemia, aquela loucura, computador parado, os caras aqui no prédio, os colegas aqui, os vizinhos, pô, cara, eu sei que você mexe com isso, me ajuda aqui e tal. Meu, eu peguei várias coisas desse tipo. Vários notebooks de uso empresarial, onde a empresa fornece o notebook para o funcionário, com uma VPN perfeita, aí simplesmente o cara, na hora de lazer, vai lá e instala o torrent. Desculpem, é o que eu sempre digo. E aí os caras falam que eu, professor Wagner, não gosto do torrent. Não, não é que eu não goste do torrent. O torrent é muito bom. É uma rede de compartilhamento peer-to-peer, ponto a ponto. Você acessa e é acessado. O teu computador tem as portas de comunicação acessada por todo mundo no torrent. É assim que funciona uma rede de compartilhamento. Você compartilha recursos de outros computadores e outros computadores compartilham os seus recursos. Eu não posso usar uma VPN de uso profissional, por mais segura que ela esteja, num computador onde eu instalei o torrent. Porque a rede virtual está segura, mas o meu computador não está. Eu posso não acessar o túnel da VPN, mas eu acesso os meus dados. Deu na mesma. E você não consegue explicar isso para uma pessoa que utiliza a tecnologia sem conhecer a sua essência. Voltemos à caixa de Pandora. Por que abriu Pandora? Deixasse fechada. Entendeu? Então, assim, quando a gente está usando algo que a gente desconhece a essência, aquilo é meio perigoso. E não cabe, pelo amor de Deus, eu sou apenas um professor. Eu estou dando aula para vocês, mas eu não estou dando aula para o meu vizinho. Se ele pediu para arrumar o computador dele, botar para funcionar, eu vou. Eu falo, ó, cara, toma cuidado aí com esses... Mas ele não vai entender. É capaz ele simplesmente virar as costas e rir, falar, cara, ele é paranoico, é um nerd paranoico. E não é. No ambiente corporativo, isso aqui dá errado. E dá muito errado. De nada adianta ter uma VPN se o teu dispositivo é completamente vulnerável. Você tem uma rede privada, mas o teu ambiente, o seu dispositivo é a BR-116, passa todo mundo. Desculpem. E é o que está acontecendo de um modo geral, né? Muita gente tem acesso à tecnologia, mas poucos sabem fazer uso correto dela. Nosso horário está acabando. VPN, consegui explicar o conceito de VPN? Turma? Sim, professor. Sim, professor. Achou legal, né? Não, Cauã, nerd paranoico, né? Mas você sabe que é assim, né? A galera que não é do meio tecnológico acha que quem é da tecnologia é tudo nerd. E quando você vai explicar o conceito daquilo, te tira de nerd e de paranoico. Então, fazer o quê, né? A gente simplesmente fica calado e deixa quieto. Bom, pessoal, esse foi o assunto de hoje, a parte de VPN, que é um assunto que é muito mais amplo do que isso, né? Eu simplesmente dei uma resumida aqui para vocês para me fazer entender sobre o conceito de redes privadas e principalmente sobre o conceito da importância que a privacidade de dados hoje tem, tá?
Não é brincadeira, é algo realmente muito sério no ambiente de trabalho, e você não, principalmente em home office, você não usa o computador para trabalho e, ao mesmo tempo, para diversão. Dá problema, sim. E, dependendo do tipo de problema, pode ocasionar, sim, uma justa causa. Tudo bem? Bom, não tendo dúvidas, disponibilizo para vocês aqui na sequência o formulário de frequência e já revejo vocês agora na aula de design. Tudo bem? Sim, professor. Perfeito, então. Finalizando aqui a nossa gravação,